E Kardec, na sua lucidez, tem que falar de um tipo de adepto que é muito grande, que está bastante no movimento espírita, e que ele diz, são os chamados espíritas exaltados. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. É aquele indivíduo que se entusiasma pela tese espírita, se encanta, mas é entusiasmo, não é reflexão. O entusiasmo sem reflexão, ele só deslumbra. Ele só cria essa aura de encantamento que não tem substância. Então, esse indivíduo, ele aceita tudo, não pensa. Veio dos espíritos, ele aceita. Tudo que nasce no movimento, as mais loucuras possíveis, ele abraça. O simples fato de ter a palavra espírita para ele vai atrás. Assim, se alguém disse que homeopatia é espiritismo, ele vai para a homeopatia. Se alguém diz que Esperanto é espiritismo, ele vai para o Esperanto. Se alguém diz que tal terapia, cromo, fito, ou qualquer outra é espírita, ele vai para lá. Ele não reflete, ele não pensa, ele não raciocina, ele não aprofunda o pensamento kardeciano, ele fica lá. Diz Kardec, isso é tudo Kardec, isso aqui, eu não estou botando aspas aqui, mas vocês podem chegar em casa, olhar o capítulo, todas as frases são de Kardec. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa espírita. É mais nociva. Por quê? São os menos aptos para convencer. Vocês vão perceber ao longo do texto inteirinho que a palavra convencer, convicção, persuasão é a palavra-chave. Por isso a minha insistência dura no começo de bater firme, de não usar a palavra professor, profissão, competência. Convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. Claro que esse cara aceita tudo, ele não tem razão, ele não sabe refletir, ele não serve para convencer ninguém. Aliás, quem está convencido de tudo não está convencido de nada. Quem aceita qualquer coisa não serve como parâmetro. O objetivo de uma proposta filosófico-teórica é separar verdades das falsidades. Se tudo é verdade, esse indivíduo não tem uma filosofia, não tem uma ciência, não sabe o que é uma ciência, o que é uma filosofia. Se eu aceitar que tudo vale, nada vale. Então esse tipo é extremamente prejudicial, porque ele vai passando para os incrédulos a ideia de que o espiritismo é essa loucura, que é a loucura em que ele vive. Então o indivíduo fica, nossa, a gente fica fora do movimento espírita, a gente vive na academia, no mundo do trabalho, e vemos as pessoas falar, nossa, aí cada um fala do espiritismo por conta desses espíritas exaltados. Ah, lá no espiritismo tem uma sessão lá que os caras acendem uma luz, faz tal coisa, toma banho assim, usa isso, tem uma prática desse jeito, os caras vestem de branco, o outro faz não sei o quê. O espiritismo lá é forte. A gente escuta isso lá fora. São esses espíritas exaltados. Mais nocivo a doutrina do que útil. Por quê? Passam para os incrédulos a ideia de que o espiritismo é essa loucura que eles acreditam, que eles aceitam. A lucidez da reflexão espírita, a profundidade do pensamento espírita, como não está neles, eles não conseguem refletir isso, porque eles nada refletem, eles apenas vislumbram. Então a gente tem que tomar muito cuidado da gente não virar um destes. Não é o cuidado de impedir um desses, porque ninguém impede nada, os adeptos existem, por simplesmente. Mas é o cuidado da gente não se transformar num espírita exaltado. Porque é muito fácil a gente perder a lucidez. Principalmente quando a gente ainda não a tem, né? Em geral, a gente nunca a tem. Demora para ter essa lucidez. E cada um que lança uma ideia, a gente vai aceitando. Eu vejo isso, a gente acompanha o movimento espírita há muito tempo. E a gente está vendo isso no movimento espírita surgindo. Todas essas práticas. Agora tem essa prática aí da pedagogia, que eu estou muito preocupado e que é a minha preocupação de refletir hoje. Estamos introduzindo exercícios, avaliações, frequência, presença, daqui a pouco diploma, certificado, bispo, papa, e daqui a pouco nós vamos ver onde isso vai dar. Então, a gente na lucidez do movimento, na lucidez que o movimento não tem que buscar a própria lucidez. Porque a gente está virando espírita exaltado. Cada nova ideia
que surge na academia, nas escolas, é um psicólogo que traz, é um pedagogo que traz, é um médico que traz, é um filósofo que traz, e a gente vai, incorporando. Esse é o espírito exaltado. A lucidez kardeciana a gente deixa de lado. O bom senso kardeciano a gente deixa de lado. Mas cada um desses que chega no movimento com o seu diploma, com o seu certificado, com a sua proficiência da academia, o doutor, o filósofo, o pensador, ele vai trazendo para a gente e a gente vai virando espírito exaltado. Cheio de novidades, de loucuras que a gente não se dá conta. Enquanto a doutrina, como diz Viana, permanece ignorada, quando não adulterada em muitos de seus princípios. A gente perde a doutrina porque nos transformamos nesses espíritas exaltados, que não abrem mão de novidades. É uma coisa maluca. A gente tenta entender a sociedade, porque essa ânsia por novidade. A gente encontra isso o tempo inteiro. Como se novidade fosse sinônimo de melhoria, de transformação. É o novo pelo novo, pura e simplesmente. Não há, de fato, um aperfeiçoamento, uma evolução, que é o que se esperava. Uma coisa é o novo que evolui do velho, que se aperfeiçoa do velho. Uma coisa é o novo que é pior do que o velho. Pior, mais tolo, mais imbecil, mais fraco, mais pobre do que o velho. Porque é um novo que nasceu do espírito exaltado. E não um novo que nasceu da lucidez, da reflexão do pensamento kardeciano. E isso vai incorporando. E o movimento, e esta frase que eu disse de Viana, que vocês conhecem, que está no texto de Viana de Carvalho, ele é muito duro. O movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada, em muitos dos seus princípios. Textualmente está no texto do Viana de Carvalho. E é duro essa mensagem, mas ela é verdadeira. Por quê? Porque domina o movimento, lamentavelmente, os espíritas exaltados, que mais atrapalham do que ajudam a convicção espírita. Esses são os adeptos. Kardec coloca para que a gente reflita sobre esses adeptos, tentemos nos encaixar em que categoria a gente se coloca, e a partir daí vejamos a nossa responsabilidade na tentativa de trabalhar os incrédulos, produzindo a convicção. Bom, então esse é o objetivo para o qual... Agora, aqui é algo curioso, um tipo de adepto que é perigosíssimo. Veja a lucidez, ele quer que você chegue no adepto, mas tem que conhecer esse tipo de adepto. São o que ele chama de espíritas exaltados. Olha o que ele define. Entusiasmo, porém não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam do julgamento deles. Esse cara que aceita tudo. Esse cara que é excessivamente romântico, ingênuo, qualquer coisa, ele faz uma proposta, ele aceita, qualquer obra ele gosta. Não usa razão, não reflete. Eu me recordo de um artigo notável da Revista Espírita, chamado Caixa Geral do Espiritismo, em que um leitor escreve para Kardec, dizendo que um espírito bom tinha proposto criar determinada entidade lá, determinado órgão, que pudesse cuidar lá de determinados aspectos da saúde, como se fosse montar alguma coisa lá, que ele estava propondo material, uma atividade. Aí Kardec fala, esse espírito tem amado pouco e refletido, tem amado muito e refletido pouco. Porque tinha que analisar a proposta do cara, não do ponto de vista de que era bonito, mas do ponto de vista careca. Vamos analisar economicamente, é viável o que ele está propondo? Vamos analisar sobre vários aspectos. Então Kardec vai dando exemplo. Como você vai analisar uma proposta? Não ingenuamente, o cara propõe qualquer coisa para fazer o bem e você aceita. Calma lá, é viável o que você está propondo? Não é utópico? Faz sentido? Não é porque só a proposta é boa. Então é muito cuidado, essas pessoas que aceitam tudo, que acham tudo bonito, maravilhoso, que acreditam em qualquer coisa, você desconfia, né? Você fala, peraí. Então, esse é perigoso, por isso a gente tem que estudar, para não ser um espírito exaltado, para usar a razão, a reflexão, analisar, porque essas são as ferramentas, meio importante para você ser um verdadeiro espírito. E aí a pessoa fala, nossa, naquele ali vale a pena, ele reflete, ele raciocina, ele questiona.
Ele não é cego, ele está buscando a lucidez, ele quer enxergar. Isso é fundamental.